E aí, gente, esse é o canal Doramas e Afins, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Namorado por Assinatura, que é um dorama Netflix com 10 episódios. A premissa da Mirei, que foi interpretada pela Jisoo, uma produtora de webtoons exausta, que se joga no mundo dos namoros, dos namorados virtuais, é muito atual. É divertido ver as participações especiais nos primeiros episódios. E antes de tudo, eu quero dizer que é um dorama leve, muito fácil de assistir. Eu gostei, porém, tenho que fazer uma resenha e tenho que falar o que eu achei assim com mais particularidade, né? Então, como eu falei, é divertido, tem aquelas participações especiais nos primeiros episódios, e aqui já vai entrando uma das coisas que eu não gostei, que foi o excesso do virtual. O dorama gasta tempo demais nessas simulações. Embora as participações de nomes como o Lee Sung-hyuk, o Lee Jae-wook sejam bons revê-los ali, ok, mas a trama acaba se perdendo um pouco no formato de antologia ali no início. Eu, quando vi que já estava no 5º episódio e a história não andava, sim, não andava porque ela só estava ali no seu namorado virtual, nesse formato, enfim, e a gente sabe que tudo que está acontecendo ali não movimentava a história do que o dorama queria nos contar. Então eu vi tudo aquilo ali como perda de tempo. Se o drama tivesse deixado apenas em 2 episódios, dava para fazer tudo isso. Então, a ação dramática, 0. A outra coisa que eu vi como um problema foi a questão do protagonista, que foi vivido pelo Seo In-gu. E assim, eu achei um tanto... Eu fiquei meio que pensando para que um protagonista numa história em que 5 episódios ele mal aparece. Ok, que depois deu uma equilibrada já pro final, mas ainda assim esse início foi um pouco frustrante. E ele aparece, o protagonista assim, aparece, ok, mas não existe uma profundidade na história, aliás, de nenhum dos dois. Então você não sabe a fundo quem é. Ele é que sofre mais com isso porque você não conhece quais são realmente as personalidades deles. Principalmente dele, que aparece lá depois dos 6 episódios. 7º episódio é que ele começa a aparecer mais. E aí depois ainda colocam ele virtual. Pra que aquilo? E é uma grande bobeira o roteiro dele quando ele tá no virtual. Eu sei que foi para que ela despertasse, olhasse para ele. A narrativa usou para isso, né? Para que ela desse uma olhada para ele, coisa e tal. Ok, mas podia criar. Para que aquele virtual? E depois que eles começam a se envolver, ela continua lá com ele no virtual. Não adianta em nada. Não há ação dramática nisso. Não há evolução da história. Então não adiciona nada ao real, né? Essa passagem dela para o virtual. É só para que o nome do dorama tenha sentido? Só se for para isso. É muito tempo deixando o protagonista de lado para focar em testes de namoro que sabemos que não vão dar em nada. Tem a questão da química, aqui é a parte boa, que salva, a química entre os dois salva, né? Entre o Park Kyunan, é o nome dele, nossa. E ela, que é a Mirei, né? A química entre os dois é boa sim, funciona e realmente é o que ajuda o drama a acontecer. É um dos pontos altos. Eles têm um estilo cão e gato no escritório, que todo mundo gosta disso, né? E tem um bom contraste de personalidade deles que funciona, como eu já disse, muito bem. Assim, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Jisoo, que eu sei que é uma idol, né, famosíssima, integrante do Blackpink. Eu não ouço Blackpink, não conheço nada praticamente. Eu assisti Snowdrop com ela e ela fez Newtopia. Eu só assisti um episódio, mas depois eu vou voltar para ver. Eu acho, não sei se eu vou voltar, não, mas enfim. Então,
Aqui parece que esse trabalho, esse dorama, foi escrito unicamente pensando nela, para alavancar sua carreira ou também para trazer público, já que ela é muito conhecida, né? Então o marketing funciona, que é uma beleza, né? E eu acho que basicamente isso, porque parece uma personagem escrita para ela, ela vai para o virtual para que tenha looks, para que ela exponha esses looks. E as pessoas aceitam, e tem muitos atores também, para que a exposição desses atores aconteça. Isso aí é uma teoria minha, porque não tem muito sentido nas coisas que se vê, não. É uma atriz que precisa de profundidade. Eu não sou fã nem nada, esse é um canal aqui que ninguém assiste, é meu, então estou aqui para dar minha opinião mesmo, não para ler uma sinopse, mas falar o que eu gostei, o que eu não gostei. Não é que o papel, que a interpretação dela tenha estragado com o dorama de forma nenhuma, porque, como eu disse, foi feito para que desse certo no estilo dela, no jeitinho dela interpretar. Ela é linda, ela é atrapalhada, ela é bem urbana, não compromete, entrega o que se pede, mas falta um temperinho, sabe? Falta uma entrega. Ela faz uma personagem em determinadas situações cheia de vergonha alheia, estabanada, mas ela só fica naquela caixinha. Ela nunca vai além. Talvez seja para não desmanchar a imagem de idol, sei lá, né? Para se entregar em uma feiura de uma emoção real. Pode ser, tudo bem. Até aquele choro no final, que quando ela empurra ele se machuca, vai para o hospital. E ela vai correndo atrás. Eu fiquei sem entender. Eu digo, aquilo ali é o quê? Ela está chorando de verdade? Ela está fingindo? O que é que eu realmente tenho que entender dessa cena? É uma falta de entrega muito grande. Até parece que ela nem compreende direito a personagem dela. Sinceramente, é isso que eu penso. Como eu disse, volto a dizer, é uma atuação correta, mas que não arrisca. Entende? Não se arrisca. E ele tem, voltando ao drama, tem uma fotografia linda, figurinos lindos, que é uma coisa assim importante, né? Eu gostei da trilha sonora, eu achei ela bem viciante, gostei muito mesmo. E assim, gostei do escritório também, onde não existem amizades tóxicas, não existe um querendo passar a perna no outro, há uma camaradagem ali. O chefe é um chefe bonachão, engraçado, ele tem aqueles rompantes, mas ali não se vê aquela coisa abusiva. Gostei também da escritora, eu gosto muito dessa atriz. E é isso, todo o resto estava tudo bom. E como eu disse, é um dorama leve, feito para que você relaxe ao sentar-se em frente à TV, sem comprometer em nada. Gostosinho de assistir, porque a química dos dois funciona. O Seung-guk fez um bom trabalho com aquilo que lhe era permitido fazer. Ele é um bom ator. Eu, como disse, só não gostei dele no virtual, porque, nossa, aquilo que... quanta bobagem aquele personagem fala, sei lá, assim, bobagem no sentido de que não leva a nada. Aliás, como todos os que estão no virtual ali, enfim, eu falei assim, bobagem que ele fala, mas nesse sentido de que não colabora para a ação dramática em nada. Depois ela vai pedir no final, assim, já no final, quando ela se descobre gostando dele, e aí ele no virtual vai tentar mostrar para ela como fazer com que ela descubra o sentimento que ela tem e o sentimento que ele tem. Gente, para que aquilo ali? Por isso que eu digo que é uma bobeira aquilo ali. Não tem sentido. E outra coisa, a resistência dela em aceitá-lo é outra coisa sem sentido. Aí ela tem um trauma. Um trauma por quê? Porque muda, porque a pessoa no relacionamento vai mudando e ela não quer que mude. É isso mesmo que eu entendi. Esse trauma que não foi trabalhado nem nada, de repente essa mulher aparece com trauma, não. Sinceramente, então essa resistência dela em aceitá-lo
sabe, outra perda de tempo. Se o casal foram 5 episódios perdidos, praticamente, como eu disse, se tivesse só 2, estava de boas. Se queriam mostrar os atores ali para dar mais peso ao dorama, ok, fizesse só 2 episódios com isso. E o resto deixasse para que o casal se desenvolvesse, porque é um bom casal. Um casal com química, enfim. Veja, eu disse que falta a entrega dela, mas ela não compromete o papel e funciona. Ela com Seung-guk funciona bem. Então é assim. Se você quer assistir a uma comédia romântica leve, que tem algumas pessoas que vão gostar de tudo, vão gostar de ver aqueles 5 episódios com aqueles atores, na história ali que não diz nada para a história principal. Tem pessoas que não vão se importar, que vão achar uma maravilha. Enfim, para mim o dorama aconteceu, foi depois do 7º episódio, assim ficou legal de assistir, legal mesmo. Mas enfim, se você quer assistir algo leve, gostoso de assistir, com um casal que tem uma química muito boa, e se divertir também, então, namorado, eu só quero dizer namorado virtual, namorado por assinatura é feito para você.